Até que enfim cheguei hoje à verdadeira frente de luta e apreciei a primeira batalha, travada ao longo do Escalda, na área ocidental da Bélgica. Foi a primeira luta real a que assisti desde a batalha pela posse de Gdynia, na Polônia, em setembro do ano passado. Olá. Assim, William Shirer começa a descrição do dia 21 de maio. Ele está na cidade de Aachen, ou Aix-la-Chapelle. Fica na divisa entre a Alemanha e a França. E ele vai à Bélgica para todos os dias. Voltam a Aachen, né? Como a gente já vinha lendo nos vídeos anteriores. Aqui, então, daremos continuidade neste vídeo de número 73. Se você chegou ao canal a partir deste vídeo, saiba que eu sou Raquel Rangel Cesário e estou lendo o livro Diário de Berlim, que é o diário do jornalista americano William Shirer. Então, estamos agora em dia 21 de maio de 1940. E ele continua dizendo o seguinte: a caminho da frente, passamos mais uma vez por Louvain. Fiquei surpreso ao verificar o grande número de habitantes que já havia regressado à cidade. Os camponeses trouxeram consigo seus víveres. E, para nossa admiração, um pequeno mercado de hortaliças estava funcionando entre as ruínas do que fora uma rua. São resilientes, né? Essas pessoas. Na semana passada, alguns dias atrás, eu estava vendo a incursão de um rapaz que eu sigo no Instagram, na cidade ucraniana de Lviv, agora, em 2023, e eu fiquei surpresa das pessoas estarem reconstruindo prédios que foram bombardeados lá há menos de um ano. E a guerra ainda não acabou, né? Então eu olhava aquela reconstrução e pensava, nossa, mas pode ser destruído novamente. Só que a vida continua, né? A cidade tá rolando, a vida das pessoas está acontecendo, enquanto as batalhas estão acontecendo em outras cidades, e talvez essa reconstrução seja fundamental para manter a esperança das pessoas, né? Mas continuando aqui, voltando para 1940. Seguindo para o sudoeste, vindos de Bruxelas, seguimos pela estrada que vai dar a Tournai, que ainda se encontra em poder dos aliados. Em Kilby, a alguns quilômetros a sudeste de Waterloo, os sinais familiares de luta recente. Casas demolidas ao longo das ruínas, ruínas por toda parte. Até aqui, pensei, a guerra está sendo travada ao longo das estradas por dois exércitos montados sobre rodas. Quase todas as cidades do percurso destruídas totalmente ou em parte. Mas os campos próximos permaneciam intactos. Os camponeses que regressaram já tratavam de suas plantações. Por volta do meio-dia, chegamos a Anguia, onde nos dirigimos para o quartel-general do general von Reichenau, comandante do 6º Exército. O quartel-general estava instalado num castelo, a pequena distância da cidade. No parque que levava ao Schloss, diversas baterias antiaéreas tinham sido montadas. Era um daqueles interessantes castelos da Renascença que pontilham a zona rural na Bélgica e na França. O parque, estendendo-se até a entrada, estava bem tratado, a grama fresca e verdejante. Von Reichenau, que eu já vira antes da guerra em Berlim, recebeu-me sob o pórtico da entrada. Parecia mais queimado e rijo que nunca. O indefectível monóculo pregado ao olho, com minúcia tipicamente alemã, e uma franqueza que me surpreendeu, pôs-se a falar nas operações realizadas até então, parando de vez em quando para responder às nossas perguntas. Num ligeiro telegrama que enviei mais tarde à CBS, baseado nas notas que tomei durante a entrevista, afirmei o seguinte, abre aspas, apesar dos sucessos conseguidos até hoje pelas tropas alemãs, o general von Reichenau salientou devidamente a todos nós que a luta, até agora, constituiu apenas um grande movimento envolvente
e que a batalha decisiva ainda terá que ser travada. Fecha aspas. Onde e quando? Perguntei ao general. Onde? Respondeu ele sorrindo. Depende em parte do que o inimigo fizer. Quando e por quanto tempo se prolongará essa batalha são respostas que só o futuro poderá fornecer. Poderá durar muito ou pouco. Lembre-se de que os combates preliminares antes de Waterloo prolongaram-se por muitos dias. Mas Waterloo, a batalha decisiva, foi resolvida em 8 horas apenas. Reichenau admitiu que, abre aspas, possivelmente o nosso avanço vai ser agora um pouco mais lento, desde que Weygand se resolva a tentar uma grande resistência. Iniciamos esta batalha com absoluta confiança. Mas não temos ilusões. Sabemos muito bem que ainda temos que travar uma grande batalha. Fecha aspas. O general acrescentou que, abre aspas, as perdas alemães eram relativamente pequenas, pelo menos até o momento, regulando uma média de 1/10 parte dos prisioneiros inimigos capturados. A última relação desses prisioneiros fixava o total em 110 mil homens, sem contar os 500 mil holandeses que se renderam. Fecha aspas. Alguém perguntou a Reichenau de que forma fora possível aos alemães avançar com tamanha rapidez através dos rios e canais, uma vez que os aliados tinham dinamitado as pontes com todo o cuidado. A maior parte das vezes em botes de borracha, respondeu ele. Outras declarações feitas pelo comandante do 6º Exército que anotei por alto. Hitler está realmente dirigindo o exército alemão de seu quartel-general. A maior parte das pontes e estradas dinamitadas na Bélgica foi obra dos especialistas franceses. Percorri 250 quilômetros ao longo da frente num só dia. E até agora não assisti a um único combate aéreo. Ficamos surpresos ao verificar que os aliados não tentaram uma única vez bombardear as pontes lançadas sobre o Mosa e o Canal Alberto. Certa feita, em plena luz do dia, os ingleses tentaram fazê-lo. Derrubamos 18 de seus aviões. Parece não haver a menor dúvida de que eles não estão querendo usar a sua aviação. Pelo menos é a impressão que tenho. De minha parte, pareceu-me que o general se sentia aborrecido com isso. Outras notas da entrevista de Reichenau. Os ingleses dispõem de 2 corpos de exército na Bélgica, na sua maior parte, de tropas motorizadas. Os belgas defendem o setor norte, os ingleses os flancos do centro e do sul. Encontramos também uma divisão marroquina. Bateu-se muito bem, embora lhe faltasse resistência, não aguentando muito os nossos ataques. A luta mais feroz dos primeiros dias de ofensiva foi aquela travada ao longo do Canal Alberto. Mais tarde, ao longo da linha Dille, especialmente em torno de Gembloux, a noroeste de Namur. Mais algumas perguntas e respostas. O general mostra-se quase jovial. Não está nervoso, não está apreensivo, não tem pressa. Diante disso, ficamos pensando, será que esses generais alemães não têm nervos? Afinal de contas, von Reichenau comanda um grande exército lançado numa importante batalha. A poucos quilômetros de distância daquela estrada, 2 milhões de homens procuram destruir-se uns aos outros. O general comanda quase 1 milhão desses homens. Depois de algum tempo, von Reichenau sorri e, com toda a elegância, despede-se de nós. Acabo de dar a ordem necessária para que os senhores possam chegar até a linha de frente, anuncia ele com os olhos brilhantes. Possivelmente ficarão sob a fuzilaria e correrão algum risco. Todos nós corremos. Eu fico impressionada, gente, com a quantidade de pessoas, né? 2 milhões de homens. Eu não tenho a menor noção do tamanho dessas batalhas. Depois dessas palavras finais, o general entrega-nos ao seu ajudante, que nos oferece um excelente Bordeaux, sem dúvida alguma tirado da adega do castelo. Em seguida, partimos para a frente.
Aqui um outro comentário, eu já perdi, um livro que fala sobre os vinhos franceses, a guerra e os vinhos, como os alemães é, ah, roubavam os vinhos, né, franceses, e como os franceses e a resistência começaram a esconder as suas faves para não perderem seus vinhos. Foi um bom livro. Eu perdi há muito tempo, mas tenho vontade de comprar novamente. Dentro em pouco, começamos a ouvir o troar longínquo da artilharia. Estamos na estrada de As, que, segundo vejo pelo meu mapa, fica tão próximo de Lille, ainda em poder dos franceses, como de Bruxelas. Mais sinais de que a batalha está se travando a pouca distância. As ambulâncias da Cruz Vermelha passam por nós com mais frequência. Cavalos e mais cavalos mortos pelas ruas da aldeia. Nas pastagens afastadas da estrada, há gado caído sobre a terra, atingido por uma bomba ou uma granada. Nas proximidades de As, fazemos uma volta e descemos até uma pequena herdade campestre. Um primeiro-tenente, que até há pouco tempo servia na Wilhelmstrasse e que é um de nossos guias, está de pé no assento dianteiro do seu automóvel, numa pose napoleônica, e nos faz grandes sinais para virar direita, parar, etc. Os nossos choferes, todos militares, dizem que esses sinais de nada valem e riem-se à vontade. Mas, aparentemente, o tenentezinho já começou a sentir o cheiro da batalha, apesar de nos acharmos ainda a alguma distância do teatro de luta. Chegamos inesperadamente a um lugar onde o cheiro é insuportável. Espalhados pelo solo estão os restos de uma coluna francesa atacada pelos estupas. Ao longo do caminho estreito, uns 20 cavalos mortos estendidos ao sol quente, 2 tanques arrebentados, as placas de aço estraçalhadas como se fossem de papelão. Uma peça de 150 milímetros jogada para um lado, junto a um canhão de 75. Alguns caminhões apressadamente abandonados, entre os quais se notam vários utensílios, capotes, camisas, dolmans, capacetes de aço, latas de conservas. E várias cartas escritas às pressas para as mulheres, as mães, as noivas, que ficaram lá atrás, nas suas terras de origem. Reparo nas sepulturas cavadas há pouco, exatamente à margem da estrada, marcadas pelos pedaços de madeira dos quais pende um capacete de poilus. Recolho algumas daquelas cartas abandonadas, pensando que talvez um dia ainda possa entregá-las ao correio ou levá-las a seu destino e explicar, quem sabe, onde as encontrei, onde chegou o fim dos que as escreveram. Mas elas não têm envelopes, não trazem nenhum endereço, nenhum sobrenome. São cartas que começam sempre assim, Ma chérie Jacqueline, ou Chérie Maman, etc. Toda arrepiada. Passo os olhos por uma ou duas. Devem ter sido escritas antes da invasão. Referem-se ao cafard da vida no exército e à ânsia com que é aguardada a primeira licença para uma fugida até Paris, Ma chérie. O mau cheiro exalado pelos cavalos mortos e expostos à soalheira desses últimos dias de primavera é impossível de suportar, embora alguém tenha espalhado um pouco de cal sobre eles. Tocamos para a frente. Passamos por uma pequena aldeia. 5 ou 6 fazendolas, situadas no cruzamento de um caminho com a estrada principal. O gado está solto nos campos. Alguns porcos andam grunhindo nas proximidades do celeiro. Todos estão famintos e com sede, pois há dias que as fazendas foram abandonadas. As vacas não são ordenhadas há vários dias e têm os úberes dolorosamente cheios, caídos. Agora já podemos ouvir o troar do canhoneiro, muito próximo. Descemos pela estrada empoeirada e passamos ao longo de intermináveis colunas de caminhões, repletos de tropas, carregados de munição, transportando combustíveis e peças de artilharia, grandes e pequenas. A ponte sobre uma torrente ou canal, em Lille, foi dinamitada, mas os sapadores alemães construíram uma ponte de emergência
sobre a qual passam os nossos carros. Lu está apinhada de veículos e soldados. Quarteirões inteiros foram reduzidos a simples escombros. Muitos deles ainda estão fumegando. Paramos durante meia hora numa praça pequena e bonita, cercada por uma igreja, uma escola e o que parece ser a prefeitura. A escola está transformada num posto da Cruz Vermelha. Vou seguindo por ela adentro. As ambulâncias estão alinhadas, esperando a vez de descarregar os feridos que trazem os 7 ou 8 carros. Mesmo em se tratando de feridos, a organização é a mesma, mecânica e impessoal. Nenhum nervosismo, nenhuma agitação. Até os próprios feridos parecem representar a parte que lhes cabe nesta gigantesca máquina de guerra. Não gemem, não murmuram, não se queixam. Estamos por aqui, mas o dia de hoje não acabou, eu darei continuidade no próximo vídeo. Até a próxima.